E aí, gente, tudo bem? Tá começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara e hoje o tema é daqueles que, fazem a gente pensar duas vezes, né? É isso mesmo, tudo bem, pessoal? Olha, a gente vai falar sobre um dos maiores passos da vida adulta. Morar de aluguel ou financiar a casa própria, hein? O que vale mais a pena? Para ajudar a gente a entender os detalhes dessa escolha tão importante, a gente convidou o consultor financeiro Eduardo Vilela, que vai explicar tudo sobre planejamento e organização das finanças. Tem também o quadro Tá na Rua, com o repórter Vitor Krigor, ouvindo a galera sobre o assunto. E no fim do programa tem ainda o colunista Rafael Hoffman, com o quadro Atividade Legislativa, trazendo informações importantes da Câmara Municipal. Então já sabe, fica com a gente que o programa tá só começando. Todo mundo sonha com a casa própria, né? Bom, pelo menos boa parte das pessoas sonha com isso, né? Mas será que esse é o melhor caminho para todo mundo? Pois é, comparar aluguel e financiamento, Thiago, vai muito além das parcelas, viu? Envolve planejamento, momento de vida, objetivos e muito mais do que isso. Pois é, verdade. Para ajudar a gente a entender tudo isso, então, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o consultor financeiro Eduardo Vilela, que vai trocar uma ideia com a gente. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado aí pelo convite e bora desbravar esse assunto aí que é muito importante, principalmente para quem está começando a vida, né? Dá Com pano certeza. pra manga. Mas eu acho que, na verdade, é uma coisa assim, a gente pensa que tem aquela história, né, de, no tempo dos meus pais, eles conseguiam comprar casa lá com seus 20 e tantos anos. Hoje em dia já não é tão simples assim. Mudou. Parece que antes era mais Sim. simples de fato e hoje deu uma Mudou complicadinha. bastante, né? Antigamente o pessoal trocava o carro e comprava uma casa. Era verdade. um pouco dessa maneira. Hoje é um pouco diferente. E principalmente o modelo de vida que nós estamos seguindo hoje. O pessoal mais jovem, muitas vezes, eles não estão tão apegados a algo material. Então ele busca muitas vezes a liberdade. E esse conceito da liberdade, quando você compra uma casa própria, às vezes não bate muito. Então a gente precisa entender qual que é o momento de vida que eu tô e para onde eu quero levar a minha vida. Entendendo isso, a gente consegue saber se é melhor comprar ou alugar um imóvel. Acho Mas que como entender esse momento de vida, né, Thiago? É, Essa é a grande questão. Isso. Porque tem uma frase muito popular que diz que o aluguel é dinheiro perdido. Afinal, é verdade isso ou não é bem assim? Como definir qual é o seu momento atual de vida? Depende da forma que você vai pagar o aluguel. Então tem pessoas que pagam o aluguel somente e não juntam nada de dinheiro. Nesse caso, a pessoa só está jogando dinheiro fora, porque ela está gastando com algo que não vai ter retorno algum. Agora, se a gente começa a se planejar, paga o aluguel, mas investe a diferença do valor que você pagaria no financiamento, com essa diferença você consegue comprar geralmente 2 casas no período de 30 anos. Então, para você ter noção, imagina só que você vai comprar uma casa de 400, 500 mil. O valor da parcela ficaria em torno aí de uns 2.500, mais ou menos, dando uma entrada. A diferença desse valor da parcela com o aluguel ficaria em torno aí de uns R$700. Se você pegar essa diferença, já que você está disposto a pagar a parcela e pagar o aluguel e a diferença em torno de uns R$700 e investir, em 10 anos você já tem em torno aí de 150 mil na mão, em 20 anos vai estar com $500 mil, em 30 anos já tem $1,5 milhão. E esse valor de $1,5 milhão investido rende 15 mil por mês sem precisar trabalhar. Então, se você compra a casa pagando somente o valor da parcela, no final do período você vai ter o quê? A casa. Nesse caso, investindo só a diferença, morando na mesma casa, e no período de 30 anos já tem $1,5 milhão, recebendo 15 mil por mês. Já está aposentado por conta própria, sem depender de governo. Olha, Mas isso é no planejamento, né? A sorte é que esse programa ele fica disponível para você assistir online depois, tá? Que daí você vai conseguir voltar essa fala inteira do Anotar Eduardo, tudo. anotar os números, prestar atenção nos detalhes, porque é gritante, é uma coisa doida, Sim. assim. Se você não tem um planejamento, você realmente se dá mal, né? Você realmente tá perdendo dinheiro literalmente. Exato, porque muitas pessoas acreditam nisso, que é jogar dinheiro fora. Mas quando tem um planejamento correto, onde você investe a diferença, aí vale a pena. E até mesmo, às vezes não dá tanta diferença assim, mas para vocês terem noção, se você investir só R$350 todo mês, em 30 anos você vai ter um valor de R$1 milhão. Esse 1 milhão dá 10 mil por mês sem precisar trabalhar. Então não precisa necessariamente ser uma diferença gritante de R$1.000, R$2.000. Não, uma diferença pequena do valor da parcela com o valor do aluguel e você investir essa diferença, você já consegue ter uma vida melhor. E o bacana também de pagar o aluguel, principalmente para quem está começando a vida, é que a pessoa não tem o que a gente estava comentando aqui no começo sobre a algema de ouro. Quando a pessoa tem uma casa, dificilmente sai dessa casa ou sai de perto dessa casa. Sim. E às vezes surge uma oportunidade para você em outro estado e você não vai por conta dessa casa. Porque vai ter que vender, ou então ter que tomar conta dela, fazer toda a gestão. E às vezes a pessoa deixa de aproveitar uma nova oportunidade na carreira para crescer porque está presa nessa casa. Sem contar o valor que está pagando na parcela, que é alto comparado ao salário, principalmente para quem está começando na vida. Quando a gente inicia a nossa vida, dificilmente alguém começa ganhando um salário alto. Começa um salário baixo.
Então, o financiamento da casa que você está fazendo é um financiamento de uma casa que muitas vezes não é a casa dos seus sonhos, é longe, pequena, tem que fazer um monte de reforma e vai dar 5 anos e essa casa não serve mais para você. Isso é um ponto muito interessante da gente tocar, porque é isso da casa dos sonhos, né? Que o Eduardo bem pontuou aqui pra gente, né? Às vezes, o que você vê ali, você enxerga como uma oportunidade, né? Ah, tá vendendo, começou um loteamento não sei na onde, Preciso ou tem uma aproveitar. casa, tem que correr porque depois eu não consigo por esse valor, sei Uhum. lá, tá numa situação um pouquinho mais confortável ali, corre pra comprar. Se for para investir, talvez seja até interessante, mas se for para morar, você fica limitado, né? Se não for de Isso. fato o imóvel dos seus sonhos. Você acaba se limitando porque, assim, o bem tem 2 formas de você utilizar ele, ou como um ativo ou passivo. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira dinheiro. Então, se eu tenho uma casa e eu coloco para alugar, eu vou receber o dinheiro do aluguel, certo? Ou seja, eu estou fazendo esse bem me trazer dinheiro, então ele é um ativo. Sim. Agora, se eu pego essa casa e eu moro nela, eu vou ter que gastar dinheiro com IPTU, manutenção, fazer várias coisas. Ou seja, é o mesmo bem, só que agora ele tira dinheiro do meu bolso. Então agora é um passivo. Ou seja, quando nós vamos investir em algo, tem que verificar, calma, esse algo que eu estou investindo é investimento mesmo? O dinheiro vai voltar? Dá ROI esse negócio, que é o retorno sobre o investimento? Não, não está dando. Então não é investimento. Você está adquirindo um bem, que é um passivo, e vai tirar dinheiro do seu bolso. Ou seja, vai te empobrecer. Por isso que tem que tomar muito cuidado da forma que você encara um investimento, que muitas vezes não é. Tem que analisar com detalhes, tem que ter calma, não pode se precipitar. Olhou um loteamento, um lançamento daquele jeito que você não pode perder, calma, consulta um consultor financeiro, vê vídeo no YouTube de gente qualificada, cuidado para não cair em papo exagerado, de muitas promessas e tudo mais. O papo tá bom, Thiago, mas a gente também quer saber o que a galera tem a dizer sobre esse assunto. É isso, o repórter então Vitor Krigor foi para as ruas para perguntar o que os moradores de São José pensam sobre isso, né? Morar de aluguel ou financiar um imóvel. Bora conferir. Ai, 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 é tão sonhada casa própria. Algumas pessoas conseguem, outras pessoas estão ali batalhando, pagando aluguel enquanto isso. Por isso, não tá na rua de hoje, eu, Vitor Krigor, vim bater um papo com a galera e verificar aluguel ou casa própria. O que tá rolando? Vamos conferir. O custo de vida é alto, né? E as condições não tem como ter uma casa própria no momento, né? E eu e meu esposo moramos aqui em São José há pouco tempo, assim. E a nossa casa, minha casa no caso, né? Seria em Atibaia. Lá temos a casa própria, mas aqui em São José ainda não tem como. Ainda não girou, né? Mas Não. você tem vontade de, tipo, largar uma e pegar outra aqui em São José? Como que tá os Não. planos? Se Tá Deus... valendo mais ter uma residência própria lá em Atibaia e morar aqui de aluguel. Isso. Se Deus preparar aqui, amém. Se não, deixa como tá. Já tá bom do Já jeito tá que bom. tá rolando. Vamos pra próxima resposta. Tá morando de aluguel ou tem casa própria? Casa própria. Pô, aí sim, hein? Quero saber o seguinte, foi difícil conseguir a casa própria? Na verdade foi herança dos pais, então assim, né, os pais já tinham e a gente agora herdou a herança dos pais. Aí é bom, então não tem custo com aluguel, né? Ou ali para pagar o financiamento. Isso já tira um peso do orçamento, né? Ajuda muito. Hoje em dia a gente tem amigos, né, pessoas que a gente conhece que pagam aluguel, que hoje em dia tá muito difícil, a gente sabe, mas graças a Deus a gente ganhou de herança, então a gente tem um pouco mais folgado nessa parte. Thaís, quero saber o seguinte, você tá morando de aluguel, já tem uma residência própria, como que tá a sua situação? Atualmente morando de aluguel, De aluguel, tem vontade de ter a residência própria ou não tá nos seus planos? com certeza. Se você mora de aluguel, tem a sua sonhada casa própria já. Moro de aluguel. Mora sozinho, mora com alguém, como que é? Com a minha mãe e meu padrasto. Maravilha, divide as despesas no orçamento, como que é? Põe dinheirinho ali para pagar o santo aluguel de todo mês? Sim. E tá comprometendo muito o seu orçamento? Como que é? Fala um pouquinho pra gente. Não, tá tranquilo, mas em relação a isso, tem mês que aperta um pouco, mas tem dia que é tranquilo. Wallace, responde aqui pra mim. Você já tem a sua tão sonhada moradia própria ou tá vivendo de aluguel? Eu sempre tive a minha moradia própria. Essa moradia própria foi meio que uma herança dos meus pais, né? Eles sempre tiveram a casa própria desde o começo, da época que o terreno era barato ainda. E desde então eu vivo na minha casa própria mesmo. Maravilha, você já sai de um enrosco que é pagar aluguel todo mês, né? Consome boa parte do orçamento, a galera não gosta. Já se imaginou vivendo nessa situação? O que você pensa sobre isso? Eu acho que atualmente o pessoal que mora de aluguel, além da renda básica que eles têm atualmente, que é compra de casa, é a farmácia, é a compra do mês também, tem ainda mais o aluguel, né? Que atualmente, dependendo da região de São José, ele paga um valor de uma parcela
de uma moradia própria, que seria, né, uma moradia própria. Então eu acho que é injusto os aluguéis atualmente na cidade de São José, que estão muito caros. Eu acho que realmente é um enrosco. E você tem vontade de morar sozinho? Como que tá esse seu objetivo? Eu quero ter minha casa própria, dar uma casa para minha mãe, para os meus irmãos. Tirar a galera do aluguel, né? Consome muito dinheiro do bolso, né? E agora, por que esse plano ainda não foi colocado em prática? O que tá te impedindo de ter o seu imóvel? Querendo ou não, as contas apertam de vez em quando por conta do valor do aluguel, né? Aquela entrada que é caríssima, né? Sim, a entrada que tem que dar, mas no máximo é isso mesmo. Tá trabalhando para isso? Sim, graças a Deus. Então vai dar tudo certo, a gente vai estar torcendo. Qualquer dia a gente se encontra pela rua, você fala para mim, conseguiu o meu tão sonhado imóvel. Sim. Tá bom? Como é que a gente consegue chegar nesse desejo aí de ter uma residência própria? Eu acho que tem que cortar bastante coisa, primeiramente. Mas depois é muita pesquisa, é procurar, porque hoje em dia está muito mais valorizado, né, o imóvel. Em São Paulo, por exemplo, você vê uma diferença absurda, 2 quartos por R$3.000. Aqui eu tenho a sorte de morar numa casa grande, conversei com o pessoal, pago um valor bem mais abaixo, mas ainda assim aperta muito. Então eu acho que é muita pesquisa, é privar bastante coisa e tem que ir atrás, né? Porque não tá fácil. Ó, pelo que a gente viu, tá dividido. Tem gente com aluguel e tem gente que já tá com casa própria, né? A galera do aluguel precisa colocar aquele cachezinho no final do mês que faz um buraquinho no nosso bolso. Mas agora eu quero saber de vocês aí no estúdio, Tia e Matheus. Estão morando com os pais, estão morando sozinhos, estão pagando aluguel, estão se programando para ter a casa própria. Conta pra gente. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais Tá na Rua com outro tema que a gente ama debater com a nossa cidade. Fui! Você tá no time do aluguel. Tem que ter planejamento, né, Thiago? Atualmente eu tô morando de aluguel, mas a gente priva algumas coisas hoje para tentar colher lá no futuro. Acho que essa é a grande dica que o nosso consultor financeiro tá dando pra gente aqui hoje, né? Eu só não estou no aluguel porque ainda moro com minha família, né? Porque senão também estaria no aluguel, porque ainda não tenho esse planejamento para comprar um imóvel. É planejamento, Agora, essa é a palavra, né? É isso, tem que se planejar. É isso que o nosso convidado tá falando aqui pra gente hoje no estúdio, Eduardo Vilela. Eduardo, vamos voltar a trocar essa ideia. Muita gente ali na rua comentou a respeito de valor, né? Que o aluguel impacta muito no orçamento, teve até quem disse que o aluguel é muito alto em São José. O que determina o valor do aluguel? Existe algo que meio que nivela? Eu sei que depende do tamanho do imóvel, localização, mas tem algo que regula? Sim, geralmente o valor do aluguel vai de 0,2% a 0,5% do valor do imóvel. Então, se eu tenho, por exemplo, uma casa de 500 mil, o valor do aluguel dela vai girar em torno de 1.500 até uns 2.500. Esse é o valor médio do imóvel que nós vamos pagar do aluguel. Sim. E aí entra nessa parte se vale a pena ou não pagar aluguel. Porque se eu tenho esse valor de 500 mil e eu aplico, eu consigo fazer 5 mil por mês. Com 5 mil por mês, eu pago o aluguel e sobra. Ou seja, é melhor eu ter o dinheiro em mãos, investir essa grana para pagar o aluguel e sobrar, e ainda estar com dinheiro líquido, do que eu pegar os 500 mil, comprar uma casa e imobilizar meu patrimônio. E aí isso significa que todo o dinheiro agora que eu tenho que fazer do meu trabalho é para poder bancar essa vida. Então eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, quando que vale a pena a gente comprar um imóvel, isso falando financeiramente? É quando você consegue pegar um valor bem abaixo, comprando leilão, por exemplo. Você consegue comprar um imóvel com 50% de desconto, às vezes 40% de desconto, dando uma entrada em torno aí de uns 20%, 30% e financiando o resto, que dá para fazer isso também. Sim. Então tem vários mecanismos para a gente poder investir em imóveis para fazer dinheiro e valer a pena. Agora, se tentar pelo meio convencional, que é o que as pessoas buscam, pega uma casa pronta, entra com financiamento, paga 2, 3 casas, aí fica caro mesmo. Então é questão de estudar primeiro para fazer um planejamento, onde a pessoa consiga ali pagar um aluguel e juntar um dinheiro por fora para levantar, para conseguir lá na frente comprar uma casa se ela quiser, ou quando chegar lá na frente, no exemplo que eu dei dos R$700 todo mês, em 30 anos a pessoa tem 1,5 milhão, 1,5 milhão dá 15 mil por mês. A pessoa consegue morar numa casa maravilhosa e sobra dinheiro ainda. Agora, se faz só investimento na casa, vai chegar lá na frente e vai ter a casa. Só que agora você é obrigado a trabalhar para manter essa casa. E aí entra num ciclo que não sai nunca mais. E ainda falando sobre esses mecanismos que você trouxe aqui pra gente, no vídeo a gente viu alguns munícipes dizendo que compraram imóvel em outra cidade e vieram morar aqui em São José, uma cidade vizinha que de repente tem um custo de vida mais barato, que o preço do imóvel é mais em conta, então a pessoa compra numa outra cidade e vem pagar aluguel aqui. Vale a pena? É uma estratégia ou não é tão interessante assim? O valor que a pessoa está comprando, pagando na casa em outra cidade, digamos que seja ali, o valor de 200 mil. Ela comprou uma casa, pronto, ela está feliz com essa casa. Só que o aluguel que ela está recebendo é na faixa de R$1.000.
sendo que se ela pegar os 200 mil e aplicar, é 2 mil que ela recebe. Então, se ela está usando esse dinheiro do aluguel para poder manter a vida dela aqui, que é mais caro, é muito mais interessante eu pegar o dinheiro e vender, aplicar e receber o valor do que eu deixar a casa lá. É que tem aquele negócio da nossa cultura, que tem que ter um cantinho para eu cair morto. Nada disso. Voltar para casa. Eu, pelo menos, eu penso o seguinte, o importante é dinheiro no bolso. Se eu tô com dinheiro no bolso, eu consigo fazer várias coisas. Agora, do que adianta eu ter uma casa, mas eu não tenho nada no meu bolso? Então, no geral, o importante é tentar mesclar os dois, onde eu tenho a casa e também tenho dinheiro. Porque, por exemplo, eu invisto em imóveis, só que eu invisto para fazer dinheiro. Então, vai lá, construo casas, invisto em imóveis de leilão. Tem várias coisas que a gente acaba fazendo para poder alavancar o patrimônio. Só que da maneira correta e não do modelo que foi ensinado pra gente na escola. Onde você trabalha a vida inteira para comprar uma única casa e ficar nessa casa para sempre. Tá errado. Você tem que buscar conhecimento. E eu sempre falo que o conhecimento que faz a gente conquistar mais coisas. Porque é impossível uma pessoa que ganha 3 mil reais fazer 30 mil reais sendo a mesma pessoa. Não dá. Ela vai ter que desenvolver virtudes. Então vai ter que aprender sobre oratória, comunicação, persuasão, venda, gestão, liderança. Tem um monte de coisa que você precisa aprender para fazer mais dinheiro. Então o jogo do dinheiro, quando você faz mais grana, não é só olhar a grana, mas tem a pessoa que você tem que se tornar para conseguir receber esse dinheiro. Então quando a gente consegue fazer isso, a vida vai ficando mais leve. E aí é o que eu falo bastante, tem pessoas que falam, nossa, as coisas estão caras. Não é que tá caro, você ganha pouco. Pergunta pro Neymar se tá caro. Não tá. Então, no geral, como que faz para ganhar mais dinheiro? Você vai atrás de quem faz mais dinheiro e pergunta. Agora as pessoas ganham pouco, sabem que ganham pouco, têm vergonha de falar quanto ganha, mas não buscam conhecimento para fazer mais. E aí fica fácil reclamar. Então a gente tem que fazer o quê? Buscar conhecimento, assumir a nossa responsabilidade, que a nossa vida não está do jeito que a gente gostaria, e buscar conhecimento para ir além. E quando eu faço mais dinheiro, minha vida vai ficando mais leve, pelo menos nessa área financeira. Dar esse primeiro passo mesmo sendo ainda novo, com pouca idade. É isso que a gente vai continuar falando aqui no Tá Ligado de hoje, Thiago. Pois é, pessoal, agora uma pausa rápida por aqui, mas já, depois do intervalo, tem mais papo com o Eduardo aqui no estúdio. A gente volta já. Tá ligado na cidade de volta. E a gente continua nosso papo com o consultor financeiro, economista também, Eduardo Vilela, que está falando com a gente sobre aluguel e financiamento. Eduardo, a gente estava conversando antes do intervalo sobre buscar conhecimento, sobre buscar dar esse primeiro passo, sair da zona de conforto. Para quem é novo, tem pouca idade, está querendo guardar dinheiro para dar de entrada no imóvel, de repente, ou comprar um terreno, analisando as suas dicas, qual é o primeiro passo que essa pessoa precisa tomar para sair dessa zona de conforto, buscar esse conhecimento e, de fato, conseguir guardar esse dinheiro para investir no imóvel? Qual seria o primeiro passo? A primeira coisa é fazer um orçamento para entender quanto ganha e quanto gasta, para ver se a conta já está fechando. Porque muitas vezes a gente começa a vida um negócio ali zerado, né? Não está sobrando. Mas o importante é, se eu estou conseguindo já pagar minhas contas e sobra, agora eu busco mais conhecimento para fazer mais. E onde que dá para buscar conhecimento? Pode ser através de livros, palestra, workshop, eventos. Ou seja, eu preciso me inserir em novos ambientes. Porque nada é mais forte que o ambiente. O exemplo que eu dou é o seguinte, se eu colocar uma roupa branquinha e eu começar a me rastejar na lama, tem como chegar no outro lado limpo? Não. Não dá, mas e se eu tiver muita força de vontade? E se eu rezar? E se eu visualizar? Eu não vou chegar limpo lá. Agora, se eu mudar o ambiente, aí sim eu posso rezar, visualizar e tudo mais. Então, muitas vezes a gente pede até ajuda para Deus, só que Deus olha, você tá no lugar errado, sai daí. Então, tem que sair, ir para um lugar que seja próspero, onde eu consiga aprender coisas novas. E quando eu me envolvo com outras pessoas, eu encontro uma nova realidade. Porque tem pessoas nesse novo mundo que vão me ensinar coisas que eu nunca vi na vida. Então, até os 12 anos, de acordo com a programação neurolinguística, quem não estudou, estude, é muito bom, PNL, você é basicamente uma esponja. Tudo que você vê, faz e sente, só absorve. E vai criando um pilar mental na sua mente com tudo que você acredita que é certo e errado. Então, se você crescer numa família que fala mal de quem tem dinheiro, automaticamente, quando você crescer, você vai falar mal do dinheiro também. Só que o curioso é que quem critica dinheiro tá jogando em Mega Sena, tá tentando várias coisas aí para ficar rico. Só que a pessoa, ela não assume que o dinheiro é importante, porque na raiz dela, ela aprendeu o que fala mal sobre o dinheiro. Então a gente precisa entender que na nossa mente tem essa programação mental que a gente precisa mudar. E quando faz essas atualizações, você começa a entender que o mundo é um lugar melhor quando você busca o conhecimento melhor. Então não é simplesmente buscar um outro país, alguma coisa do tipo. Porque tem pessoas que falam, vou sair do Brasil porque lá na Europa é melhor. Aí eu falo, cara, não tem como fugir de você. O problema está dentro da sua mente. Você tem que buscar o conhecimento para sair daí de onde você está, para conseguir ter um resultado melhor. Então, quando a gente muda o ambiente e começa a se conectar com novas pessoas, você vai aprender coisas novas. E aí começa a estudar mais em questão até mesmo dos livros que eu falei, participar de palestras, eventos.
E isso vai trazer um conhecimento novo. E aí você com certeza vai chegar um momento que você vai cair nessa área financeira e vai entender, poxa, então se eu fizer mais dinheiro, a minha vida vai ficando melhor. Só que não fazer mais dinheiro, eu tenho que controlar também. Que tem um modelo que a gente ensina na nossa metodologia lá no Instituto, que é o método CIF, que a gente fala, que é, no caso, CIF com C, que é controlar, investir e fazer mais dinheiro. Se eu só controlar minha vida financeira, não adianta nada, eu só vou trabalhar e pagar a conta. Se eu investir sem controlar, também não adianta, porque eu vou estar juntando dinheiro, como minha vida está descontrolada, daqui a pouco eu vou tirar. Vou ficar frustrado, vou falar, esse negócio não presta. E se eu fizer mais dinheiro sem controlar e sem investir, é o pior dos casos. Porque nesse ponto a pessoa está fazendo muita grana, o banco libera crédito, aí a pessoa se endivida com vários cartões de crédito, empréstimo, e vai embora. Sendo que eu tenho que alinhar esses três. Então, conjunto. se eu estou hoje com o meu dinheiro controlando já para pagar todas as contas e faço sobrar, essa sobra eu estou investindo, e além disso eu faço mais dinheiro, tudo que eu fizer a mais, se aqui está controlado eu já estou investindo, isso aqui é a mais, está sobrando. Então eu faço o quê? Invisto mais para acumular patrimônio. Ou faço esse acúmulo de patrimônio, ou posso investir em mim. Ou eu posso fazer cursos, participar de eventos. Então, até mesmo, quando a gente investe na gente, o nosso resultado vai ser muito melhor. Eu mesmo já investi em mentorias e cursos que eu paguei 15 mil e era coisa de um dia. 15 mil reais, 12, 10. Só que foi um conhecimento que eu aprendi que na outra semana eu já estava fazendo o dobro do que eu estava fazendo. Então, valeu a pena. E isso só vai acontecer quando a gente começa a envolver com pessoas melhores. Mudou o ambiente, vai vir pessoas novas. Essas pessoas vão mudar a nossa mente por conta do que elas estão ensinando, daqui a pouco você começa a fazer. E aí, automaticamente, como a gente quer agradar o nosso ambiente, você começa a fazer as coisas que essas pessoas fazem. E aí, qual vai ser o resultado? Vai ser o resultado semelhante ao delas. Por isso a importância de tomar cuidado com quem você anda, que as pessoas com quem você anda, elas são um reflexo de você e você é reflexo delas. Eduardo, nosso tempo infelizmente acabou. Quero agradecer muito você pela presença e dizer que as portas estão abertas. Valeu pela troca. Obrigado, aqui hoje. Eu que agradeço, pode contar comigo aí sempre que precisar. Seja sempre bem-vindo. Assunto interessante, né, Thiago? Importante a gente pensar sobre essas coisas. Pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa rapidinha, mas no próximo bloco tem o quadro Atividade Legislativa com o Rafael Hoffman. Até já. Estamos de volta com o último bloco do Tá Ligado de hoje. E agora é hora de ficar por dentro das discussões e projetos aqui da Câmara de São José dos Campos. É o quadro Atividade Legislativa. Nosso colunista Rafael Hoffman já está por aqui com as informações da Câmara Municipal. Chega mais, Rafael, bem-vindo de volta. Opa, prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é Tudo nosso. bem? Boa E tarde, aí, boa Rafael? tarde. Tudo bem? Tudo Fica à bom? vontade. Hoje a gente está falando sobre finanças. Será que vale a pena aluguel? Vale mais a pena investir no imóvel próprio? A Câmara também está de olho nessas questões, Rafael? De uma certa forma, sim. Tá? Não necessariamente do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de o que se faz da cidade ou dos bairros da cidade. Né? Então, existem leis muito importantes que são votadas, né, aqui na Câmara Municipal. Tá? E, dentre elas, são leis periódicas que basicamente dizem para onde que esse bairro, para onde que essa região vai, o que vai acontecer com ela. É uma região residencial, comercial, mista, como é que é a ocupação do solo. Então, isso é muito importante verificar quando você estiver eventualmente comprando ou alugando o imóvel. Né? Que são leis que são o plano diretor e a lei de zoneamento urbano. Então, são duas leis que o município de São José dos Campos renova periodicamente, numa periodicidade média de 10 anos, tá? Em média, a cada 10 anos, ou pelo menos 10 anos, para dizer, e agora, para o futuro, como é que nós vamos fazer daquele bairro, aquela região, o fluxo de veículos vai aumentar ali ou não vai, enfim, o que vai acontecer. Então é muito importante o pessoal estar ligado. E é uma discussão que envolve os vereadores aqui da Câmara, de que maneira eles atuam nesse assunto, por exemplo? Bom, o projeto é apresentado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, mas os vereadores podem apresentar, eventualmente, emendas ou alterações no projeto, e, além disso, realizar também audiências públicas para ouvir a população, saber o que eles querem dizer sobre a sua região, sobre o seu bairro, quais ideias que eles podem sugerir, e tudo isso, claro, pode ser aproveitado pelos vereadores para também apresentar outros projetos, outras emendas ao projeto, ou até mesmo outros projetos de lei mais específicos. A última vez que aconteceu foi quando, Rafael? Então, as últimas leis que nós temos são do zoneamento urbano, é a Lei Complementar 623, de 9 de outubro de 2019,
E o Plano Diretor de Desenvolvimento Ordenado do município é a Lei Complementar 612, de 30 de novembro de 2018. Ou seja, nos próximos aí, talvez 3 anos, 4 anos, a gente deve ter um novo plano diretor e uma nova lei de zoneamento. E depois está definido e não se mexe. Fica naquilo até ser elaborada uma Exatamente. nova edição. Muito difícil alterar. Acontecem alterações pontuais, mas elas sempre são muito tímidas, para justamente não frustrar a expectativa que todos os munícipes, toda a cidade tem com relação ao que vai acontecer com aquele bairro, aquela região do município. Muito interessante a gente ver poder executivo e legislativo dialogando juntos em prol da cidade, Thiago. Muito importante. Rafael, obrigado pela participação mais uma vez. Imagina, Obrigado, Rafael. Até semana que vem. Até. É isso, pessoal. Assunto interessante aqui pra gente, mas nosso tempo acabou e fica o convite para você continuar nos acompanhando aqui na TV Câmara São José dos Campos e também no YouTube. Lá você encontra todos os nossos programas. Pois é, @TV Câmara SJC no YouTube, no Instagram também. Espera por você na semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal.